Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h33. Vamos começar mais um quadro de entrevistas aqui do nosso Rede Notícia. E nessa segunda-feira a gente recebe a vereadora por Belo Horizonte, Isa Lourenço, do PSOL, para falar sobre o projeto de tarifa zero, que prevê gratuidade total nos ônibus da capital mineira. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, André, Milene, pela oportunidade de estar aqui. É sempre bom ter a oportunidade de falar de coisa boa para Belo Horizonte, né? Vereadora, esse é um assunto que interessa a todos, né? Seja por um motivo ou por outro. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que esse projeto prevê. Seria a gratuidade em todos os ônibus de Belo Horizonte mesmo? É sim, Milene, é um projeto, primeiro que não é uma proposta nova, né? Quando eu comecei a minha militância, e eu comecei, assim, lá atrás, 2011, 2013, eu comecei a ir nas manifestações que pedia tarifa zero, né? Então, pula catraca e por aí vai, no tarifa zero, né? Ali, a ocupação da Câmara. A primeira vez que eu entrei na Câmara de Belo Horizonte foi para ocupar enquanto manifestante, em julho de 2013. E agora, né, como vereadora, eu levo essa proposta para a Câmara. Eu acho que é importante falar, assim, porque muitas vezes a gente acha que é um sonho, né? Várias pessoas falam assim, eu vou na rua conversar com as pessoas sobre essa proposta, as pessoas falam assim, é um sonho, isso é um sonho. E eu falo assim, o que eu estou fazendo na Câmara se não for para pautar os sonhos? É para fazer o quê? Então é para pautar o que é o sonho da população mesmo. E eu trabalhei nesse projeto durante muito tempo, né? É importante falar que eu estou no segundo mandato, não é meu primeiro mandato. E durante o primeiro mandato, os movimentos sociais, da sociedade civil, então Minha BH, o movimento Tarifa Zero, junto com especialistas sobre transporte do Brasil, elaboraram uma proposta de lei para Belo Horizonte, que foi essa que a gente apresentou. Eles passaram anos elaborando, apresentaram na legislatura passada, mas não encontraram o respaldo na Comissão de Transporte na época, e aí eles me pediram, então, para eu apresentar. E porque eles não conseguiram apresentar enquanto sociedade civil, aí eu apresentei como vereadora e fiquei muito feliz que foi a primeira proposta minha nesse segundo mandato e eu tive apoio de 21 colegas. Então, 22 vereadores assinaram esse projeto. Isso já é a maioria da Câmara. Agora, vereadora, você falou, você estava lá, a primeira vez que sentou na Câmara, 2013, a gente já tinha esse tipo de discussão. De lá para cá, principalmente ano passado, né, a gente teve uma série de implementações de gratuidades para pessoas em tratamento, mulheres vítimas de violência, idosos, né, que já tinham, estudantes do EJA. Mas mesmo assim, essas gratuidades elas vieram a reboque de um subsídio, né, que foi dado às empresas de transporte. Subsídio esse que continua, ano após ano, continua esse subsídio. O que é necessário? Você acha que há caixa para isso? Você acha que o poder público tem condições de manter? E aí, como é que seria feito isso? Porque com aumento de passagem ainda tem que dar grana para a empresa de ônibus. Não pagando passagem nenhuma. Como é que essa conta fecha? André, eu acho muito importante essa pergunta, porque lá em 2013, a gente já falava assim, vai entrar em colapso o transporte, porque é um ciclo vicioso. Você aumenta a passagem, diminui o número de passageiros, porque as pessoas não vão pagar aquela passagem cara para andar de ônibus, porque o ônibus também está horrível. E aí, diminuindo o número de passageiros, você tem que aumentar a passagem de novo, diminui. Então, é um ciclo que a gente falou, vai entrar em colapso. E entrou em colapso. Tanto é que a gente passou a ter que contar com o subsídio, que as empresas começaram a falar, olha, o valor da passagem não está conseguindo manter, então eu preciso de subsídio do poder público, e o poder público vai lá e dá o dinheiro, que só no ano passado foi 700 milhões de reais, então é muita grana. Então o que várias cidades do Brasil começaram a perceber? Já que eu tenho que pagar, já que o poder público tem que pagar, é melhor eu pagar e garantir a tarifa zero para a população. Isso foi a alternativa que mais de 120 cidades brasileiras já adotaram. Só que Belo Horizonte está nessa contramão, né? Porque deu subsídio e a passagem aumentou. E a passagem aumentou. Belo Horizonte vai na contramão. Por quê? Tem uma coisa específica de BH. De todas as cidades que têm tarifa zero, nenhuma tem 2 milhões de habitantes. Né? 2 milhões de habitantes, como tem em Belo Horizonte, é gente pra caramba. Quanto que custaria isso aos cofres públicos? Já tem um levantamento? Então, o que a gente apresentou? Olha só,
Belo Horizonte tem um fundo municipal de qualidade do transporte público. Belo Horizonte já tem esse fundo, que não é alimentado, não tem recurso nesse fundo. Mas a prefeitura paga o subsídio, o cidadão paga a passagem e as empresas pagam o vale transporte. Porque a gente tem que considerar isso, um dos maiores onerados pelo aumento da tarifa são as empresas, porque muita gente recebe ali o vale transporte. Então, a conta da passagem é dividida entre esses três: o passageiro, a prefeitura e as empresas. O que nós estamos propondo? Que retire o passageiro disso, continue subsídio e as empresas, em vez de pagar o vale transporte, pague uma taxa por funcionário, uma taxa menor que o vale transporte por funcionário. E essa taxa vai para o Fundo Municipal da Qualidade do Transporte Público. E esse fundo paga o sistema. Nós fizemos um cálculo, considerando todas as empresas, o tamanho de todas as empresas de Belo Horizonte. Se a gente aplica essa taxa menor que o vale transporte, isso é importante ficar claro, apenas para as empresas que têm mais de 10 funcionários, ou seja, exclui as que têm até 9 funcionários, que vai ser, ou seja, as que têm até 9 funcionários vão apenas deixar de pagar o vale transporte. A que tem mais de 10 funcionários começa a pagar por funcionário, e a gente fez uma conta que esse fundo vai ter 2 bilhões de reais por ano. E a informação da prefeitura é que hoje o sistema custa 1,5 bilhão. Então sobraria 500 milhões. Então sobraria 500 milhões, que é importante porque a gente sabe que se a passagem estiver gratuita, vai ter mais demanda. Agora, né? Por que isso não consegue sair do papel? Porque a gente, primeiro, esse ano, né, nesses próximos anos, essa legislatura atual e essa administração atual vai ter que negociar uma nova concessão de ônibus para Belo Horizonte, um novo contrato de ônibus. O ex-presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, vivia dizendo que o atual contrato é o grande problema da questão. A senhora vê isso também? Porque toda vez que a gente vai falar de algum passo à frente em termos de tarifa zero, sempre tem um bloqueio, seja através do poder público, seja através das empresas de ônibus, alguma coisa sempre vem bloqueando. Por que nunca sai do papel? Sim. O atual contrato é um grande problema. Inclusive, está lá no contrato que as empresas podem aumentar a tarifa todo ano. Isso está no contrato. Então, as empresas podem aumentar e por isso que elas aumentam. Então, a gente já há muito tempo fala, precisa quebrar esse contrato. Porque as próprias empresas, elas não cumprem o contrato. Porque está lá no contrato também que tem que ter cobrador nos ônibus. E não tem cobrador nos ônibus. Então, a empresa não cumpre o contrato, não pagam as multas que deveria pagar por não cumprir o contrato. E a gente já fez uma ação no Ministério Público falando da qualidade dos ônibus, falando que as empresas não cumprem o contrato. O Ministério Público faz uma indicação para a Prefeitura que tem que rescingir esse contrato e fazer outro. A Prefeitura decidiu continuar com esse contrato até 2028, quando então tem que fazer um novo contrato. Beleza, tem que fazer um novo contrato. Mas, para além disso, nós precisamos também de garantir o transporte como direito para as pessoas. Garantir um transporte de qualidade e um direito que as pessoas não tenham que pagar R$ 5,60. Não sei aonde vai parar o valor dessa tarifa se continuar desse jeito. Por isso que a gente faz esse projeto. O que está faltando para sair do papel? Vontade política. Porque, assim, nós temos 22 vereadores assinando. É a maioria da Câmara de Vereadores. Mas tem gente contra o projeto. E gente que falava assim, esse projeto não vai para frente. Ele vai ser arquivado na Comissão de Legislação e Justiça. Aí a gente passou esses meses trabalhando junto com a Fernanda Pereira Altoé, que foi a relatora do projeto na Comissão de Legislação e Justiça. O projeto, então, na semana passada, recebeu o parecer pela constitucionalidade e avançou na Câmara. Porque se recebesse, não recebesse o parecer, já morria por ali, né? Se ele recebesse o parecer de inconstitucionalidade, ele era arquivado. Então, a gente conseguiu que ele vai tramitar na Câmara. Agora, ele vai para a comissão de mérito. Vai falar assim, é justo ou não é justo que Belo Horizonte tenha ônibus de graça? Aí nós vamos debater isso na Câmara e vai para o plenário. Agora, nós sabemos... O projeto tem 22 assinaturas. Nós precisamos de 28 para aprovar. Aprovação dele. Então, são 6 vereadores que nós precisamos convencer. Maioria qualificada, né? Maioria qualificada, 2/3 da Câmara. Então, nós estamos trabalhando tanto no convencimento de mais 6 vereadores para votar a favor, quanto no convencimento da Prefeitura. Porque eu não quero só aprovar o projeto, eu quero que ele seja implementado. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma reunião com o secretário de governo para poder conversar com ele sobre a viabilidade do projeto.
E estou 100% aberta. Falo, gente, estou aberta. Tem considerações sobre o projeto? Tem propostas de emendas? Estou aberta. Tem gente que fala, por exemplo, o nosso projeto ele prevê que retire a catraca do ônibus. Um símbolo, né? A catraca ali, rodar para pagar a passagem e depois rodar. Aí já teve gente que falou assim, Isa, não dá para retirar a catraca, porque nós precisamos que as pessoas rodem a catraca para a gente contar quantos passageiros tem em determinados momentos. Falei, beleza, então vamos conversar sobre isso. Eu não estou fechada, o projeto, a gente pode fazer um substitutivo, fazer emendas. Já teve gente que falou comigo assim, Isa, não dá para ser tarifa zero da noite para o dia, porque não tem ônibus suficiente para atender a população. Falei, beleza, então vamos começar a fazer tarifa zero nos horários que não são de pico, para inclusive incentivar as pessoas a andar de ônibus em outros horários, e a gente vai abaixando a passagem até a gente chegar no zero. Você, por exemplo, falou de outras cidades que já implementaram tarifa zero. Por exemplo, Birité, aqui ao lado de Belo Horizonte, já tem tarifa zero. Lá tem catraca no ônibus ou não tem? Você sabe dizer? Eu não fui lá ainda. Em outras cidades também que você teve contato? Eu tive contato em Caeté. Também lá, pertinho? Pertinho aqui, lá tem catraca nos ônibus. Justamente para contabilizar esse Eu acredito que seja. Eu acredito que seja. Mas foi o lugar que eu fui e andei de ônibus gratuito. Mais perto aqui foi Caeté. E é interessante, né? As cidades do nosso lado. E essa questão da região metropolitana é muito importante, porque tem gente que fala assim, mas não basta ter tarifa zero só em Belo Horizonte, a gente tem toda uma região metropolitana, inclusive as empresas têm muitos funcionários da região metropolitana, como que vai ser isso? Eu falo, tá certíssimo. Vamos fazer em Belo Horizonte, que eu tenho certeza que as cidades metropolitanas vão ter que fazer também. São muitos processos até que isso se torne realidade, né? Nós estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença, sobre o projeto Tarifa Zero. Agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. É 12h45. Estamos de volta com o Rede Notícia, 12h48. Vamos seguir esse papo com a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença, do PSOL, para a gente falar mais sobre esse projeto Tarifa Zero e os impactos. Ô Isa, no fim do bloco anterior, você estava falando sobre outras cidades que já aconteceram esse projeto Tarifa Zero, citou Ibirité, citou Caeté, mas eu quero voltar a falar especificamente de Belo Horizonte. O seu projeto, ele determina, né, a criação destinação de dinheiro para um fundo que já existe para poder bancar esse tarifa zero. Mas, além disso, teria continuidade de pagamento de subsídio para as empresas, como já acontece atualmente? O nosso projeto, ele prevê a continuidade do subsídio. Eu não vejo, assim, que é um problema de morte, digamos assim, sabe? Quando a gente fala um problema de morte, o subsídio. O problema é como ele é aplicado. Então, foi importante, por exemplo, quando a gente pautou o subsídio na Câmara, para poder não subir o preço da passagem. Por quê? A gente não quer que as pessoas, além de pegar um transporte que não está ruim, ainda tem que pagar caro na passagem. E pagando duas vezes, né? Porque o subsídio sai do nosso bolso também. O subsídio sai do nosso bolso. Foi importante quando a gente discutiu o subsídio na Câmara e a gente discutiu algumas gratuidades. E isso foi pela Câmara Municipal. Vilas e favelas, por exemplo. Né? Que falou assim, tá bom, a gente vota o subsídio. Se você garantir gratuidade nos ônibus de vilas e favelas, se você garantir que o que é hoje o que tinha antes, o passe livre, né? Que é o meio passe, né? Que era metade da passagem gratuita para os estudantes, virasse passe livre, agora virou passe livre, né? Os estudantes que têm esse direito não pagam nada. Se você desse passagem de graça para mulher em situação de violência, que está enfrentando essa situação, que a prefeitura já tem diagnosticado que consiga não pagar passagem, pessoas em tratamento oncológico, enfim. Então, foi importante a Câmara pautar o subsídio com essas condições. Você acha que deu certo? Porque, além disso, ainda teve também a obrigatoriedade de mudança na frota, né? E a gente viu que realmente isso houve. Ainda tem muito problema, ainda tem muita coisa a avançar. No seu entender geral, esse já foi um passo à frente que Belo Horizonte deu em relação ao que a gente tinha antes dessa lei? Eu acho que foi um passo à frente. Mas, assim, foi curto. Porque logo depois disso a gente teve algumas coisas que não foram legais. A gente teve aumento da passagem. A gente votou na semana passada um projeto de lei da Fernanda
que era o seguinte, os ônibus que foram pagos pelo dinheiro do subsídio fosse patrimônio da prefeitura e não das empresas, já que foi a prefeitura que pagou. Esse projeto foi aprovado na Câmara, a prefeitura vetou, ele voltou para a Câmara, eu votei contra o veto, obviamente, porque eu acho que é certo, se a prefeitura pagou, o bem é dela, não é da empresa, mas o veto foi mantido. Então, os ônibus são das empresas, mesmo sendo pagos com dinheiro público. Então, assim, a gente ainda tem muito problema para ser resolvido, tem muita coisa que não está legal. Entre elas, a qualidade do ônibus e a tarifa. E isso é uma resistência que a gente enfrenta para o projeto do ônibus gratuito, por exemplo. Porque tem gente que fala assim, se pagando já está ruim, imagina se eu não pagar. Pois é, eu queria até fazer uma pergunta para a senhora. Considerando esses desdobramentos mais complexos, não seria mais fácil abaixar o preço da passagem? Ou a intenção é mesmo ter tudo zerado? A minha intenção é chegar no zero por compreender que o transporte é um direito. Assim como a gente não paga pela vacina no SUS, assim como a gente não paga uma consulta do SUS, assim como a gente não paga uma matrícula na escola pública, eu acho que direito público é gratuito. Assim como o direito à educação, assim como o direito à saúde e o direito ao transporte. Aliás, na Constituição, o único direito que está lá escrito assim que é essencial é o transporte. Porque sem transporte, você limita o seu acesso a um tratamento de saúde, à educação, ao esporte, à cultura, ao lazer, a tudo. Então, se é um direito essencial, na minha opinião, tem que ser gratuito e a gente tem que chegar lá. Agora, eu acho que nós podemos ter desdobramentos para chegar lá. Mas é muito importante quem está nos assistindo entenda que o transporte não vai melhorar ou piorar se ela pagar. Porque paga e está horrível. Por quê? Quem paga não tem controle sobre o negócio. O passageiro não tem controle nenhum sobre a qualidade do serviço, mesmo pagando a passagem. O empresário paga o Vale Transporte não tem controle nenhum sobre o serviço. É isso que eu ia perguntar, porque a gente já viu algumas tentativas. O serviço é concedido. A empresa não é dona daquele espaço, ela é concedida pela prefeitura. E a gente já tivemos experiências no passado, Rio, São Paulo, de ter empresas municipais de transporte. CMT no Rio, CMTC em São Paulo, e as coisas não funcionaram muito bem. Já teve algum tipo de... Você falou que hoje conversa com o poder público. Já teve algum tipo de rodada de conversas com as empresas para a gente poder entender todos os entes que estão envolvidos nesse sistema, para ver se isso pode acontecer ou não? Eu já fiz... Um dos primeiros lugares que eu fui para conversar foi na CDL. Dos lojistas, né? E com as empresas de ônibus também, já teve? Das empresas de ônibus? Não, estou falando com os empresariados, você já foi? Não, com as empresas de ônibus eu realmente não tenho diálogo, assim, com eles. E você não acha difícil, se eles não participarem desse diálogo, fica difícil implantar? Se eles estiverem dispostos a conversar comigo, eu converso com eles, mas eu acho que o que eles fazem em Belo Horizonte é um absurdo, assim. Esses ônibus, como eles tratam a população, uma situação de humilhação todo dia, eu acho isso um grande absurdo. Mas se eles estiverem dispostos a conversar, eu topo. O que eu me preocupei foi conversar com as empresas que vão ter uma taxa por funcionário, porque isso para mim é muito importante. É muito importante deixar claro para os empresários da nossa cidade que eu não estou propondo criar um imposto novo, porque quando você fala isso, já gera uma tensão. Não é um imposto novo, eu estou propondo substituir o Vale Transporte, que as empresas já pagam caro, sem controle da qualidade do serviço, por uma taxa por empresário. Agora também tem desconto na folha do funcionário também. Esse desconto terminaria? Terminaria. Para o funcionário é ótimo, porque de imediato ele vai ter 6% de aumento no seu salário, porque é o 6% que é abatido ali do salário dele para poder pagar o transporte. E para as empresas que têm menos de 10 funcionários, não vai pagar taxa nenhuma, vai ter só lucro, né? Porque vai deixar de pagar o Vale Transporte. Para as empresas que têm 10, nós estamos propondo contar os funcionários a partir do 10º. Então, por exemplo, se a empresa tem 10 funcionários, ela vai pagar a taxa para 1. Entende? Se a empresa tem 11, vai pagar para 2. E assim por diante. Então, nós estamos calculando que para, esmagadora maioria das empresas vai ter
uma economia muito grande, deixando de pagar o Vale Transporte, pagando essa taxa. Então, eu estou muito preocupada. Eu rodei o centro, eu fui em lojas, eu conversei com donos de lojas para mostrar para eles que esse projeto é muito importante, para não gerar uma resistência do projeto, falando assim, está criando imposto. Não estou criando imposto. Estou trocando o Vale Transporte por uma taxa por funcionário, e eu acho que isso vai ser muito benéfico. E vai ser benéfico também para a gente ter controle sobre a qualidade dos ônibus. Se eu estou falando que eu vou pagar os ônibus através de um fundo, eu tenho muito mais possibilidade de controlar a qualidade desse serviço do que se eu tenho um pagamento difuso entre pessoas que não têm como controlar a qualidade. Então, eu acho que o projeto da Tarifa Zero é muito mais do que só não pagar a passagem, é também ter uma qualidade de transporte público na nossa cidade. Tem um controle também sobre a lotação dos ônibus, porque eu acho que isso preocupa os usuários, né? Que com a tarifa zero, mais pessoas passam a usar e os ônibus que já estão lotados podem ficar ainda mais cheios. Como que a gente vai lidar com isso? Vamos ter que lidar. Por isso, André, que eu falei que o custo do transporte hoje é 1,5 bilhões, e a gente está propondo a gente está calculando que esse fundo vá para 2 bilhões por ano. Porque exatamente nós estamos preocupados em deixar uma margem grande aí de 500 milhões para a gente poder ter que comprar mais ônibus, ter que ter mais ônibus circulando na rua, porque nós sabemos que a demanda vai aumentar. Então, nós vamos precisar responder essa demanda também. Vereadora Isa Lourenço, obrigado por ter participado com a gente. O nosso tempo está encerrado. Você disse, só para fazer um convite, você disse que amanhã tem uma audiência pública, um encontro público para poder falar isso? Eu te agradeço, André, Milene, pelo convite. Estou muito feliz de ter vindo aqui explicar o projeto. E amanhã, 19 horas, ali na Sapucaí, tem um bar que chama Mi Corazón, onde a gente vai se encontrar para explicar o projeto para quem ainda quer saber mais e para quem quer disseminar essa ideia também, a gente vai ter ações de mobilização. Então, quem quiser aparecer lá, vai ser muito bom a gente se encontrar. Obrigado, vereadora, pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. O nosso Rede Notícias está ficando por aqui. Na sequência da programação da TV Horizonte, da América FM e da Cultura M, você segue com o Bola na Rede. Nós estamos de volta amanhã ao meio-dia. Um abraço, fique com Deus, até amanhã. Tchauzinho.